Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Duarte e eu quero falar sobre impor limites, né? E quando a gente usa a palavra impor, parece que é impor, né? Brigar, fazer barraco, e não é. Às vezes é você se impor, você pode se impor muito mais com uma palavra ou com um silêncio também, muitas vezes, né? E muitas vezes é difícil a gente se impor, porque se impor, impor limites, muitas vezes é dizer não, e muita gente tem dificuldade de dizer não por medo do que o outro vai pensar, com medo de ser rejeitado. Então aí também tem uma questão de amor próprio, né? Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu tô falando um pouquinho sobre amor próprio. É claro que é um tema bem abrangente, eu dei só uma pincelada. E quando a gente fala de limites, a gente primeiro precisa se conhecer. A chave de tudo é o autoconhecimento, porque a gente conhece aquilo que faz bem para nós e aquilo que não faz bem para nós. Tipos de relacionamentos que funcionam conosco, tipos de relacionamento que não funcionam conosco. Vou dar um exemplo bem hipotético. Eu sou monogâmica, eu gosto. Monogâmica é quando eu me relaciono com uma única pessoa. E eu conheço uma pessoa que é poligâmica, que gosta de estar comigo e com mais outras pessoas. Ela não consegue ficar com uma pessoa por vez, ela tem que ficar com várias ao mesmo tempo. Então, uma vez que eu me conheço, por mais apaixonada que eu esteja por essa pessoa, eu já sei que isso vai me ferir, porque fere um valor meu, um padrão meu, um valor, né? Um padrão de comportamento meu nas relações. Então, eu me conhecendo e me amando, eu vou me preservar através do colocar limites, né? De eu falar não para essa pessoa, olha, eu não vou me relacionar com você porque nós temos padrões de relacionamentos diferentes. Então, quando eu tenho essa maturidade de não simplesmente ir pelas minhas emoções, mas eu tentar racionalizar um pouco aquilo que não faz bem para mim, eu estabeleço limites, né? E isso eu tenho que me conhecer muito bem. E como é que eu me conheço muito bem? Olhando o meu passado, observando aquilo que me feriu, né? Aquilo que funcionou para mim, aquilo que não funcionou para mim, né? Normalmente a gente olha o nosso passado, principalmente nos relacionamentos afetivos, a gente vê uma repetição cíclica, os mesmos padrões de comportamento, os mesmos padrões de relacionamento. E aí fica mais fácil você identificar quais são as coisas que você não gosta e que faz mal para você. Às vezes você pode ter uma amiga, um amigo que para aquele tipo de pessoa funciona, curtição e tal, mas você é você, a outra pessoa é outra pessoa, e a gente tem que saber separar essas coisas. Para aquela pessoa funciona bem, para mim não funciona bem. E como eu sei que uma coisa não está me fazendo bem, simples, começa a doer, começa a me magoar, começa a me trazer insegurança, tristeza, questionamentos. Tá doendo? Para. Qualquer hora da vida. Eu sempre falo que é uma frase chave, né? Está doendo? Pare. Porque não está fazendo bem. É a sua alma falando, você está sofrendo, não é necessário isso, né? Então, isso te tira a tua paz. Então, colocar limites. Para pessoas que têm dificuldade de falar não para outras pessoas, eu recomendo não dar uma resposta na hora, porque muitas vezes a gente chega de supetão, alguém pede alguma coisa e a gente não sabe falar não. A gente fala, posso pensar? Pronto, porque aí você já dá um tempo para você respirar, para você tomar coragem de falar não. Ou, eu tô um pouco atrapalhada essa semana, eu preciso ver, depois eu te falo. Porque aí você dá um tempo para você poder agora tomar coragem para falar o seu primeiro não, né? E é óbvio que quem está treinando isso, uma hora vai conseguir falar não, outra hora vai acabar falando sim, e aí você vai olhar por que você disse sim e tentar se observar. O que te estimula a dizer sim quando você quer dizer não? É medo? É medo de rejeição? É ficar sem graça? E aí começa a se estudar e se observar e se questionar, mas por que eu tenho medo? Mas por que eu tenho medo de desagradar a pessoa? Mas se a pessoa realmente gosta de mim, se eu falar não para ela vai continuar gostando de mim. Se ela não gostar de mim, né? Se ela me rejeitar porque eu tô falando não, então essa pessoa não é uma boa pessoa para mim. Então essa pessoa ela não me quer bem. Entende? Porque quem gosta de nós nos aceita dizendo sim ou dizendo não. Então, se primeiro não que você fala para essa pessoa, porque você não pode, porque você está sobrecarregado alguma coisa, e essa pessoa já te rejeita, já não gosta, então essa pessoa ela só tinha um único interesse de pegar você como um favor. Ela não tinha você no coração dela.
entende? Começa a se questionar, porque aí o não vai sair mais fácil, né? Então, não responda logo de cara, para você ir treinando o não. E quando você conseguir falar não, você vai sentir, vai ter um sentimento de culpa. Já vou te avisando, aquele sentimento, aquele arrependimento, aquela vontade de falar, não, eu vou falar que sim, vai, eu falei que não, me arrependi, não. Mantenha, porque é normal, você está mudando um padrão interno teu e uma parte sua fragilizada ela vai falar, você falou não para aquela pessoa, agora o que ela vai pensar? Ela vai ficar chateada, vai vir um monte de pensamento e você se mantenha, porque você sabendo por que você está falando não, você vai tentar ali ter um diálogo com você mesmo, né? Porque uma parte sua vai falar, não, poxa, né? Agora a pessoa vai ficar chateada, por que você falou não? E a outra parte sua falou, eu falei não porque eu tô sobrecarregada, porque não tá fazendo bem pra mim, entende? E se a pessoa realmente gostar de mim, né? E muitas vezes a gente fica fazendo coisas pros outros e a gente impede que eles se desenvolvam, né? Então acaba você negligenciando uma hora, a vida vem trazer um aprendizado mais pesado, e você pode ter aí questões até físicas que te impeçam, e aí você vai ter que falar não pro outro, não porque você quer, mas porque o teu corpo físico não aguenta mais. Então não deixa chegar nesse nível, né? Vai treinando, tudo que a gente vai treinando para mudar um padrão de comportamento, a gente se sente desconfortável, mas com o tempo, quando a gente entende por que a gente fala não, vai ficando mais, a gente vai entrando nessa zona de conforto, a gente vai se adaptando e entendendo, e aí você vai perceber que na maioria das vezes, quando você fala não, e explica, olha, não, porque eu tô muito sobrecarregada, não vai dar, e você pode fazer isso com o maior carinho do mundo, você vai perceber que na maioria das vezes, né, pelo menos se essa pessoa te quer bem, ela vai aceitar normalmente, e você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Algumas pessoas podem ficar emburradas com você, e aí você já sabe que essas pessoas não deveriam estar na sua vida, né? São pessoas mimadas. Bom, eu dei um pequeno insight do que é dizer não e impor limites, né? Aí você já impõe limites. Você pode impor limites também, por exemplo, uma conversa que está desagradável, você pode interromper e por mais que você tenta falar, olha, não quero falar sobre esse assunto e a pessoa fique insistindo, você pode dar uma pausa, falar, eu vou no toalete, ou olha, levanta, dá uma desculpa, levanta do lugar e não volta mais, tá? Porque aí você deixa a pessoa numa situação constrangida, a pessoa vai ficar no momento de constrangimento, mas é um constrangimento bom para que a pessoa aprenda de que ela ultrapassou certos limites. Veja bem que muitas pessoas, quando tem que falar não para você e impor limites para você, elas não hesitam. Então, toda relação saudável precisa ter limites, porque eu me conecto com o outro, mas eu não devo me misturar com o outro. Então, coisas precisam ser pré-estabelecidas, né, limites saudáveis, para que haja um relacionamento saudável, tá? E em relacionamentos afetivos, quanto antes você impor os limites, né, e respeitar o limite do outro, melhor para a relação, do que depois que uma relação já criou um molde, aí você tentar fazer isso. É claro que dá, mas fica muito mais fácil no início da relação, porque aí vocês já assinam um contrato de como esse relacionamento vai acontecer. Tudo isso é treino, né? A gente vai treinando, você vai sentir muita dificuldade, sentimentos de culpa, não deveria tal, inseguranças, mas faz parte do processo de reaprender a estabelecer limites saudáveis para ter relações saudáveis, né? Não só afetivas, amorosas, mas relações com familiares, com amigos, colegas de trabalho, tá certo? Namastê, tchau, tchau.